Bom, estamos retornando com a velha Nova Friburgo, né? Fazendo uma viagem no passado pelo Alberto Braun, né? Que já foi a nossa General Argolo, né? Antes de o Alberto Braun falecer, né? É a homenagem a ele. E aí, Juca, vamos continuar a nossa trajetória aí. Nós estamos então na Fernando Bisotto, esquina de Alberto Braun, né? Então ali onde tem a sapataria Rex, ali Beto. Não, Rex primeiro, e Beto também, na sapataria Rex antes, tinha uma casa do Januário Caputo, né? O pai da Alba, o seu Januário teve a sapataria dele, a loja do Benoni famosa, a loja da família Orlando, como é da Itália, mãe do Vitório, como era o Vitório... o Vitório Italiano. Vitório Italiano, a Dona Itália, né? Dona Itália. Dona Itália, aquele pessoal todo ali que tinha aquelas lojas ali. Depois o Mário Mastrangelo cresceu com a sapataria, montou a sapataria Rex. Do outro lado, aonde terminou agora há pouco tempo a sapataria Beto, aquilo ali era a casa do seu Domingos Miranda. Quase toda a esquina ali é da família do Prudêncio, do saudoso Prudêncio Miranda, e que tinha uma loja de móveis. Para logo em seguida, depois, mais tarde, pois não, Zé? A loja de móveis do seu Domingos era a coisa mais gozada do mundo. Ele tinha a loja de móveis, aí você olhava para o lado, tinha um cacho de banana, que ele vendia banana também. Aí para frente você olhava, tinha uma caixa de inhame. Então ele fazia daquela casa de móveis um supermercado ali, tinha de tudo. Quer dizer, móveis, mas também tinha banana, tinha banana, tinha inhame, tinha tudo ali. É uma época muito boa, né? Depois veio então, logo em seguida ali, tinha a Farmácia Mundial, que foi do Jaime Stefan. O Jaime é um assíduo telespectador nosso, que sempre ele comenta, né? Ele da família Stefan, que veio para Friburgo, o Jamil, o Jaime, o Gilberto, e todos eles, o Mauri, né? E eles tiveram as farmácias. O seu Stefan é que é sobrenome e o quê? Libanês também? Libanês também. Stefan. No meio ali da Alberto Braun tinha a Casa Bisotto. Os Bisottos italianos, eles marcaram uma época com indústrias de Friburgo, de madeira, de móvel, de serralheria. Tinha de tudo. Como tudo, os Spinelli, né? E eles criaram um supermercado, a Casa Bisotto, ali no Centrão, que funcionou muitos anos. Logo em seguida, onde é hoje o edifício São José e Tânia, né? Construiu-se aquele, no meio da ali foi o Clarindo, o Jaime Segal e Fernando Vassalo que construíram uma parte. Uma parte ali. A outra parte que construiu foi o seu Clarindo. Seu Clarindo, Tinha a Casa Cláudia, que vendia roupas de um lado, né? A loja tradicional do José Gastim. José Gastim, ele quando começou, ele criou a Casa do Barulho. Também libanês. Libanês também, na família. E eles criaram a Casa do Barulho. Essa casa cresceu, se transformou na Casa Gastim, que até há pouco tempo funcionava. Aí nós já estamos também de tecidos, atingindo a Ariosto Bento de Melo. O meio da Ariosto Bento de Melo era da família Caputo. Todo aquele espaço ali, que tem o edifício hoje, naquele prédio da engenheiro Ariosto Bento de Melo. Mas antes, depois da Casa Gastim, tinha a pensão da Mariquinha. É a casa da tia Mariquinha. Era no meio, essa casa dos Caputo, era a casa que a tia Mariquinha, durante muito tempo, começou o Hotel Maringá, tradicional, a tia Mariquinha da General Osório, do Hotel Maringá, talvez uma das melhores, talvez não, eu considero talvez
a casa de melhor comida de Friburgo. Comida Não é porque é caseira. minha parenta, não, mas que realmente marcou época. Quantas pessoas chegam até hoje em Friburgo, a gente fala assim, vamos lá no Hotel Maringá, o próprio professor Gazé, né? Gazé sempre foi um entusiasta Da Mariquinha. Comida eu tinha caseira, né? E ele sempre trazia, a gente no banco, aonde a gente estava, Aham. para lá. Então, já correndo um pouco mais, né, Janaína, por causa do tempo, nós já estamos ali no meio daquele pedaço, aí veio a famosa Casa Carioca do Zé Olca, ao lado do Armazém Gaúcho. Né, Zé? Isso aí. Onde é o Hotel Sanjaia, era o Armazém Gaúcho da família Garrido e Madeira, o que foi antes do... Não, Antes do seu Madeira... foi do seu Gumercindo? Gumercindo. Gumercindo. Gumercindo era dono do Armazém Gaúcho, É. que o Gumercindo era gaúcho. Então botaram esse nome. Mas antes do Armazém Gaúcho, tinha uma avenidinha ali e do lado tinha uma casa de tecido de um libanês. Esse é que eu fiz tudo para me lembrar o nome e não consegui. Antes ali? Antes do armazém. Viu que não vai lembrar. Não tô antes do É armazém. difícil, esse não dá para lembrar. Não, essa casa, onde foi a casa do... Zaga Caputo. Zaga Caputo. Tinha a casa do Zaga com a janelinha, que ele ficava sentado ali na janela. E do lado, a loja. Depois o Gastinho comprou essa loja. O José Gastinho. Mais tarde. Não. Não? Não. A loja do Gastinho era antes. Antes? Então vamos lembrar. Vamos lembrar. Logo em seguida vem a Casa Carioca e aí os prédios ali da esquina já, estamos no Augusto Cardoso, né? Estamos terminando. A esquina Cardoso, ela pegava dali e ia até a casa da família Azevedo, lá no meio. Espera aí, Juca. Você correu para burro aí. Fala. Depois da Casa Carioca, tinha o Espelho Friburguense. Espelho Friburguense, do Tá Gilberto, entendendo? do seu Antônio Mário de Azevedo, Isso. pai do Paulinho, e que mais tarde... Agora ele embala, tá vendo? Mais tarde, o Espelho Friburguense, mais tarde, o Gilberto Azevedo, irmão do Paulinho Azevedo, e toda a família, Rodolfo, todos eles tinham o Espelho Friburguense. Né? Aí, depois do Espelho Friburguense, veio uma casa que era da família Caputo. É outra casa da família Caputo. Tudo Mais bem. uma, né? Mais uma. Exatamente. E é um monte. E Aí, se você se lembrar, veio a Sombrinha Friburguense. Sombrinha Friburguense, famosa Sombrinha. Só de sombrinha. Só de Só Sombrinha. Sombrinha. Aí, do lado da Sombrinha Friburguense, veio a floricultura do Alfredo. Tinha uma casa onde vendia flores ali, num terreno grande. Mais na frente, vinha a loja de seu Elias Jabur. Loja de eletrodomésticos, seu Elias Jabur e Dona Nazira. Duas figuras libanesas. Jabur também, mais um libanês. Mas Dominavam só dá ali, libanês, né? Só dá libanês. Elias Jabur, ele foi um homem maravilhoso. Ele foi um verdadeiro rotariano. Gentleman. Um gentleman e que eles tinham um verdadeiro espírito de companheirismo, um verdadeiro rotariano foi esse homem. E ele teve a loja dele durante muitos anos ali, a papelaria Simões, que estava do outro lado, depois passou para o lado de cá, e aqueles imóveis ali, todos eles eram da família De Luca, que iam até a casa do coisa. De Luca Aí italiano. eles foram negociando, né? E foram então... Até que o Clarim do Carechiato comprou tudo. Comprou tudo. Mas aí, na esquina, tinha uma sapataria. A Predileta. Isso aí. A Predileta foi do meu tio, Norival Bravo, certo? Inicialmente, foi do meu tio e depois tio vendeu aquilo ali, porque meu tio era casado com Sofia De Luca, por isso que eu estou lembrando, porque eles eram donos daquilo ali até lá embaixo, toda aquela área ali. Mais tarde foram negociados. Aí depois da Predileta, do outro lado, tinha o Hotel Enger. Hotel Engert, aí onde é hoje, Janaína, aquela Isso eu sei. esquina ali da Renver, dali até lá embaixo
era o Hotel Engert. Até o Rio, né? O Hotel Engert se espalhava pelo Quase Alberto até o Brown Rio. e pelo Augusto Cardoso. O Hotel Você Engert. conheceu o jardim do Hotel Engert? Não, só Era fotografia. lindo. Eram bambus cruzando com Como se outro. fosse o Country, que o espaço que o Country tem da entrada do Country, lá atrás do Hotel Engert tinha isso. Uma E coisa tinha linda. umas figuras maravilhosas. Um chamava-se Lulu Engert e o outro chamava-se Seu Henrique. Henrique. Esses dois ficaram mais tempo, tinham outros irmãos, mas eles eram pessoas altamente simpáticas, educadas e que conquistaram Friburgo, né? Conquistaram mesmo. Então, praticamente aí vamos lembrar só da farmácia do Brasil do seu Luiz, né? Luiz, que casou com a Ivete Stefan, o seu Não, Luiz. mas antes, Não, continuando ali do Hotel Engert, sim. tinha a loja do seu Moraes, A do loja Coloca. Epaminondas Moraes, do seu Epaminondas Moraes. Paulo César Marra de Moraes. Isso. Era a Casa Ótica, uma das poucas que nós tínhamos em Friburgo. Tinha- Loja de óculos. Tinha a garagem de bicicleta, não, a Renner A Renner Não é o nome dele, que veio de Friburgo, veio do Rio Grande do Sul, nosso querido, e que foi tão importante na Associação Comercial Vendia de Friburgo. bicicleta? Ou Não, alugava? não, Renner de tá. roupas. Depois é que veio a loja Diegues, né? Dieg. Anjo Depois Dieg. veio a loja onde se vendia, alugava e vendia bicicletas. Era também do Engert. Era do sim, uns do do Henrique, uma Henrique, coisa assim. É. E depois, então, veio a farmácia Brasil. Brasil. Isso mesmo. Depois- Falamos Alberto Brown, né? Não, pode concluir. Não, vai. Não, é que fugindo assim da Alberto Brown, numa loja que deve ter causado muito impacto na época, foi a loja de departamentos da família Spinelli, né? Porque Foi aquilo uma um coisa luxo. de louco. Isso a gente tem umas imagens Aquela loja Aí nós de temos que fazer departamento. outro programa. Não, pois é. Tem nós temos pra que fazer falar outro só do programa. Spinelli. É. A família Spinelli é sensacional. Luiz Spinelli, ele teve diversos filhos. Augusto, Vitório. 11, né, parece? Mas Augusto, o pai do Nelson, foi uma figura maravilhosa no desenvolvimento de Friburgo, da Euterpe, da Santa Casa, ele participou de tudo. Quando você fala de Spinelli, Spinelli teve tudo. Spinelli foi representante da Ford, da Volkswagen. Não, Volkswagen não. Foi, mais tarde eles compraram Eles Friburgo vendiam carro Automóvel, também, já eles era, vendiam entraram ali, Zé Vitória, todos aí, mas já era final, porque a Volkswagen só se destacou depois de 60. Mas antes, a Ford, a Chevrolet, tudo isso foi dos Spinelli, as Philips, ele representava tudo. Cerâmica, fazenda, vinho. Viação Friburguense foi Viação dos Spinelli, Friburguense. Transportadora Spinelli. Fazenda. Não, Tinha tudo. Eles tiveram realmente uma participação no desenvolvimento de Friburgo significativa, né? Primeiro os mais antigos e depois o próprio Nelson Spinelli, Zé Vitório, o Luiz Antônio, que está aí ainda, né? Todos eles tiveram um destaque muito grande. Vamos fazer um programa só sobre a família Spinelli, falar um pouquinho desse comércio deles, que é bem interessante. Quer dizer, comércio não, né? Comércio, indústria, serralheria, né? Eles deram assim, um grande impulso, né? Eu acho interessante que a gente está falando da Associação Comercial dos 99 anos. Ela é fundada em 1917, né? E nessa época ela era Associação Comercial, Industrial e Agrícola. Mas a gente tem que pensar o seguinte, apesar de a gente estar falando do comércio, em 1917 a agricultura respondia mais pela economia da cidade, né? E a indústria começando, né? Porque as indústrias começaram em 1911. E nós estamos em 17, quer dizer, apesar de a gente ter falado do comércio, mais a agricultura tinha um peso maior na economia da cidade, né? Mas a associação a imagem dela é muito vinculada ao comércio, até porque tem a Firjan, que depois tem a indústria, né? A associação comercial, ela tem um significado muito importante na nossa cidade. A gente tem que aplaudir todos esses homens que ao longo desses quase 100 anos, Janaína, eles tiveram aquele desprendimento de ajudar
ao desenvolvimento de Friburgo. Entre eles, eu gostaria de destacar a figura do seu José Vieira. Seu José Vieira foi um senhor que veio de Bom Jardim para cá, ele tinha a torrefação de café, os negócios dele, mas foi um homem dedicado, né, Zé? Ele prestou serviços à associação comercial, foi um dos líderes do Lions Clubes e fundador do Lions de Friburgo. E ele, então, colocou isso no seu Braulio Rezende, no seu José Mastrangelo, pai do Mário. Depois o Mário continuou, o próprio Zé Alca e o irmão dele, Antônio, sempre participaram da associação comercial e foram figuras que trabalharam pelo desenvolvimento de Friburgo. Graças a Deus, mais tarde, outros vieram, o próprio Jaime Segal sempre ajudou muito, o Teófilo depois, né, diretores lojistas, mais tarde, né, Zé? Mas um grupo de pessoas, Zé foi diretor, sabe até com mais propriedade do que eu, não, Zé? O quê? Dessas figuras que sim. figuraram no trabalho da associação comercial. Eu lidei enquanto gerente do Banerj, a gente tinha muito contato com aquele pessoal bem, ali. Né? Mas a gente vê até hoje que essa continuidade, há pouco tempo, a associação comercial de Friburgo, Janaína, parece que chegou a ter 4.000 associados, 2.000 parece que estão ainda em atividade. Eu peguei com 200 sócios, ou menos de 200 sócios, tá? E fui a quase 1.000 sócios. Que beleza, né? A associação comercial ela é voluntária, né? É voluntária. Ô Zé Alca, olha só, você vai ter que voltar aqui de novo. Sabe por quê? Porque nós não falamos dos 60 anos do Country Club, né? E falta muita coisa da associação para falar também. Pois é, então você vai ter que voltar aqui, por favor, para a gente falar sobre o Country Club, que a gente ficou devendo nesse programa, né, Juca? Eu abri falando da associação comercial e do aniversário do Country, a gente acabou não falando. Com certeza tem coisas que a gente num programa só não consegue. A gente vai colocar mais rápido que a gente queira. A gente vai colocar você aqui na folha de pagamento. Eu estou vendo. Tá certo? Para você retornar aqui e dividir com a gente essas histórias maravilhosas que o Juca, né, bate uma bola muito boa, né, Juca? Um pouquinho. Tá certo. Acho que o mais entrevistado foi Juca do que eu. Pois é. Tá certo. Muito obrigada aqui pela sua presença, tá? E retornamos, né, na semana que vem com mais um programa sobre a velha Nova Friburgo.